Fala, meus irmãos, paz do Senhor seja com vocês. Hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, missionário Éder Soares. Muitas pessoas falaram a respeito desse homem, dizendo que ele não é missionário apenas no nome, muito menos no papel, mas que de fato, sim, faz missões para a glória de Deus. Missionário Éder, é um prazer imenso ter o senhor aqui comigo. Que o senhor possa aí se apresentar para cada um dos nossos ouvintes em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por esta oportunidade, por esta noite, por esse convite tão especial, de um tema tão relevante e tão importante para a igreja atual, missões. Glória a Deus. Queridos, como vocês já sabem, esse podcast aqui envolve perguntas da minha parte e a resposta do nosso convidado especial. Então, o tema será baseado em missões. Eu creio que é um assunto muito importante para os nossos dias atuais, porque tem crentes que nem sabem o que é fazer missões, mas você vai aprender em nome de Jesus. Missionário Éder, primeira perguntinha aqui, para a gente começar bem calmo, tranquilo. Como nasceu o chamado missionário na sua vida? Eu responderia com duas respostas. A primeira resposta é um pouco negativa. Quando houve uma rejeição pela igreja que eu congregava, por causa do meu contexto passado um pouco negro. Então, quando eu olhei para a rejeição da igreja, se abriu as portas dentro de um presídio, Fundação Casa, Cracolândia, e a segunda resposta foi algo muito natural, né? Eu mesmo tive um pouco de dificuldade de identificar qual era o meu chamado. Eu questionava, mas qual é o meu chamado? E a minha família, de antemão, rapaz, mas está nítido, né? A gente já fazia trabalho com 4 meses dentro de presídio, trabalhos em rua, e depois o Senhor foi, né, abrindo as portas e vieram outras oportunidades. Glória a Deus, glória a Deus. Praticamente, então vamos lá. Foi neste exato momento que o Senhor teve a confirmação de Deus. Realmente o Senhor me chamou para a obra missionária. Quando Deus começou a abrir as portas para que assim o Senhor pudesse levar o Evangelho, presídios, Fundação Casa, entre outras tantas coisas. Ou o senhor teve a confirmação antes de tudo isso aí? Não, eu tive muita dificuldade para discernir, né? Para, como eu disse anteriormente, para identificar. E nós fomos trabalhando, só que eu acredito que a maior confirmação do chamado é a própria provisão divina, o cuidado de Deus. Glória a Deus. E Deus, no decorrer do tempo, a gente vinha as questões, os desafios, e a gente sempre olhava o cuidado de Deus, a mão de Deus, a provisão. Mas que bênção, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Fica um ponto importante aí para você, em nome de Jesus. Como é que a sua família reagiu quando o senhor decidiu fazer missões? Então a minha família, a minha família já tinha um olhar pro Éder, de um missionário. Rapaz. E a minha família, não, você não consegue identificar qual é o seu chamado? Eu falei, não. E eu trabalhando, campo, Fundação Casa, Cracolândia. Rapaz, mas está muito nítido. Então, foi quando realmente eu entendi, aqui é o meu lugar. Isso. Glória a Deus. Então, na verdade, a sua família já via que o senhor... Sim. Eu tenho um primo, ele na época ele era presbítero da Madureira, pregador, professor, e eu falava, rapaz, mas eu não consigo me encaixar, né? Não me vejo, estava inserido dentro do grupo, mas eu não conseguia olhar para o Éder e ver uma qualificação dentro dos departamentos, dos trabalhos que envolvia a igreja. E trabalhando dentro do presídio. Pregando em presídio, fazendo cultos em presídio, fazendo cultos em rua,
E ele falava, rapaz, tua chamada tá tão fácil, só você olhar para tudo que você faz. E mesmo assim eu demorei muito para entender tudo isso. Então quando eu abracei mesmo essa causa, né, esse ministério chamado Missões, o Campo Missionário, para minha família foi natural. Eles receberam de maneira natural. Já via que o senhor era um missionário. Sim. Ei, glória, hein? Agora vamos, as perguntas vai aumentando aí. Já houve momentos em que o senhor pensou em desistir? Se sim, o que lhe fez continuar? Inúmeras vezes os desafios no campo missionário. Na verdade, existe uma inversão de valores e uma visão da missão que o missionário ele vai para o campo para sofrer, né? O pastor Tiago e Sara, quando eles foram para o Vale de Jequitinhonha em julho, segundo eles, né, eles foram preparando o emocional, psicológico, achando que lá no campo eles iriam passar fome, necessidade. E chegou lá, a realidade era toda outra, porque a gente, né, teve um preparamento, né, a gente, né, se organiza para cada viagem que a gente faz. E no decorrer nós começamos no ano de 2006, né, com trabalhos com criança, e depois veio outros trabalhos. Todos eles tiveram os desafios. Vou te dar um exemplo. 2011. 2011 foi o ápice dos trabalhos. 2011 eu estava com Fundação Casa. Meu Deus. Eu estava com Asilo, estava Cracolândia e o Juqueri. Meu sábado era assim. Depois do almoço nós íamos para Fundação Casa, saía da Fundação Casa, Fernandias, íamos direto para Bus, né, Cracolândia. Ficávamos ali no fluxo até 1h, com quentinha, andava no fluxo, folhetinho e os convites para a internação. 1h30 da manhã a gente saía da Cracolândia, nós íamos para Francisco Morato. Dormíamos em Francisco Morato, na casa de um irmão, e logo de manhã um café, e após o café nós íamos para Juqueri. Depois de Juqueri, no domingo a gente finalizava em um asilo, e depois o culto à noite. Eu estava vindo de uma agenda, uma sexta-feira, de Embu das Artes. Eu levava muitos materiais, e esses materiais eu inverti o valor dele para ajudar na internação na Cracolândia. A pessoa levantava a mão, eu quero ajuda, eu quero ser internado, eu quero ser tratado, e a gente usava esse recurso para dar um suporte. E tinha os materiais, e vindo de Embu das Artes, né, eu tinha comprado um carro recente e não verifiquei a documentação, e confiando no cara que me vendeu, que falou que estava em dia. Quem que me parou? Meu Deus. Federal. Isso é federal. E aí o guarda, eu lembro que o guarda olhou para mim e falou assim, olha, o rapaz do lado também está com o carro com o documento vencido, nós vamos liberar ele. Se você der um jeitinho. Eu vou dar uma voltinha e aí você pensa melhor. Nesse inteirinho, eu fui arrancando minhas coisas, né? E eu mostrei para ele que eu estava fazendo trabalho social, mostrei algumas fotos, e ele não teve acordo. E aí ele falou assim, ou você, né, dá o jeitinho, né? Ou seja, deixa um dinheiro para nós aqui, essa é a realidade, e a gente libera o seu carro, ou o seu carro vai preso, a gente vai. E aí ele falou, e olha, tem um detalhe, viu? Ali no Rodanel, né? Aquele último pedágio ali, chegando em Perus ali, falou, você vai andar bem de a pé, porque o próximo ponto de ônibus acho que dá uns 2 quilômetros, não me lembro. Meu Deus. E aí eu coloquei a mochila nas costas e eu lembrei de um versículo bíblico, quando Paulo ele fala do esvaziamento dele por amor aos irmãos. 2 Coríntios capítulo 12, verso número 15.
eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais eu seja menos amado. No versículo anterior, o 14, o Paulo fala do esvaziamento, que o interesse dele não era o recurso dos irmãos, mas era o coração, a alma, a vida deles em Cristo Jesus. E aí eu olhei para esse versículo como uma âncora da fé, coloquei a bolsa nas costas, fui caminhando, chorando em lágrimas, e o primeiro sentimento que veio anteriormente, antes desse versículo, foi em desistir. Quando eu pensei em desistir, veio esse versículo: eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. E demos continuidade, peguei um ônibus, vim para Atibaia, preguei à noite e no outro dia, Fundação Casa, fomos para o Cracolândia, os trabalhos continuaram. Foi um dos momentos que eu pensei em desistir. Também houve alguns momentos também no Vale de Jequitinhonha. A gente passou a resistência religiosa, né? Algumas vezes falta de recurso, e aí vem o porquê, né? O porquê. Mas aí quando a gente se depara com a realidade do campo, com a necessidade e a alegria, né? O relacionamento, a gente volta com outro olhar. Meu Deus. Um olhar de uma criança. Meu Deus. Vou contar uma experiência aqui. Meu Deus do céu. Nós estávamos no Paraguai e nós ficamos ali 10 dias. E aí eu observei um menino, nós estávamos... cada local que a gente ia, a gente fazia cachorro-quente. Foi uma média de 2.000 cachorros-quentes. E eu fiquei na fila do suco. E tinha um menino que ele ia e voltava o tempo todo da fila. Ele pegava o cachorro-quente dele, suco. Eu não gosto de cachorro-quente. Eu não gosto da salsicha. Mas eu olhava aquele menino comendo, parecia que ele estava comendo a coisa mais preciosa, mais maravilhosa do mundo. E eu falei, o que tem de diferente nesse cachorro-quente? Meu Deus. E ele foi, voltou, 5 vezes. Ele repetiu. E quando nós finalizamos, estava aguardando, manda o carro para ir embora, para ir para outro vilarejo. Na realidade, eram tribos indígenas. Esse menino veio agradecer. E ele falou, tio, muito obrigado. Aí eu pensei que o obrigado era pelo presente, pelo brinquedo. Aí, muito obrigado, porque hoje eu tive o privilégio de ter mais de uma refeição. Meu Deus. Meu Deus. Então essas coisas que são a âncora da nossa fé, que faz com que nós não venhamos desistir do campo missionário. Meu Deus. Ei, glória, o negócio toca profundamente, né, irmãos? Meu Deus do céu. Então, essa foi uma grande experiência. Foi a que mais marcou a sua vida ou teve uma outra que falou assim, essa aqui não tem como esquecer jamais? São inúmeras. Teve uma também, foi um pastor que ele compartilhou no Paraguai, onde ele fala da importância, porque nos dias atuais ainda existem, né, o ato de infanticídio, né, em tribos indígenas, é uma realidade cultural. E ele contou um testemunho de uma bebê de 6 meses que ela nasceu doente, e na tribo começou a ter vendavais, eles começaram a perder, né, plantio. E aí o cacique foi até a família e falou, olha, você sabe o que você tem que fazer. E aí então os pais foram, ele conta em lágrimas esse testemunho, cavaram o buraco e colocaram a criança ali. E ficou a cabecinha para fora. E aí quando os pais voltaram, a avó, cadê minha neta? E aí os pais compartilharam. E eles foram até o local, chegou lá, meu irmão. Aquela criança estava com o rostinho já cheio de formiga. Imagine a gente que é ser humano, né, adulto, né? Aquelas formiguinhas, imagina um bebê de 6 meses. Meu Deus. Eles tiraram e entregaram na mão de um missionário. E eu vi uma frase desse índio, que hoje eles têm uma base missionária e um seminário teológico lá. Inclusive nós enviamos umas 200 e poucas bíblias para eles. Ele falou, existe uma realidade que muda isso.
quando o evangelho chega. Nós não podemos mudar uma cultura indígena com filosofias, com argumentos humanos, pessoais, mas o evangelho muda. Glória a Deus. Essa foi uma. Uma outra, vou citar mais duas. Meu Deus do céu. Uma outra foi Meu Deus do céu. um jovem em um vilarejo lá no um vilarejo quilombola, estava com a Bíblia pentecostal e o pastor que estava comigo estava com 2 Bíblias de estudo. Lugar muito pobre, as roupas toda remendada, costurada, você não sabia nem qual era a cor. E aí ele ficava olhando a Bíblia no painel do carro. Nós vamos levar uma cesta básica para esse jovem. E aí ele, posso te pedir um presente? Aí eu falei, pode. Nós não temos uma Bíblia de estudo aqui no vilarejo. Na verdade, nós temos uma única Bíblia de estudo aqui. É muito caro e nós não temos condições, porque eles trabalham na roça e tem pessoas que ganham R$50 o dia. Na cana, na lenha. Não temos condições. Então é assim, eu tenho uma Bíblia de estudo, quem tem é o meu pastor. Aí um exemplo. Ele usa uma semana, eu uso a outra semana, e aí outra semana é o outro obreiro. E assim a gente vai Intercalando. intercalando. Meu Deus. Então, o meu sonho é ter uma Bíblia de estudo. Ei, pastor. Leva. Não dá. Outra experiência foi. Meu Deus. Foi uma senhora também, agora recente. O Tiago estava nessa viagem. Todas as viagens nós levamos Bíblias. O nosso foco é esse, é o nosso objetivo. Eu coloco como pilar. A gente entra com o relacional, conhecer as pessoas, ganhar as pessoas. Depois entramos com o social, que é o físico, né, para atender a necessidade. E por terceiro, o espiritual. Aí a gente leva roupa, calçados, brinquedos, as cestas básicas. E as Bíblias não pode faltar. E teve uma senhora. Eu falei, vocês podem escolher uma quantidade de peça, depois vocês saem para fora, volta na fila para vocês pegarem mais. Aí uma senhora, eu não quero nenhuma roupa. Eu não quero a cesta, eu não quero isso. O que a senhora quer? Eu quero uma Bíblia. Meu Deus. Quero uma Bíblia. Outro caso é uma senhorinha de Meu Deus. 73 anos. Pediu uma cesta para nós. O Thiago também estava. E aí nós fomos levar alguns irmãos na caminhonete, que eles moram muito distante, alguns 12 quilômetros. E interessante, Varão, que assim, eles andam 7 quilômetros, 8 quilômetros, aquelas estradas empoeiradas, sabe? E você, vai ter um evento, vai ter o culto, eles vêm. E eles pegam a cesta básica, colocam na cabecinha e vai embora. E tinha uma senhorinha de 70 e poucos anos. Eu falei, senhora, calma, que ela pediu a cesta, nós vamos levar. Ela falou, não, vocês já estão me abençoando. Colocou a cesta na cabeça. Quantos quilômetros a senhora mora? 7 quilômetros, mais ou menos. Moram 7 quilômetros. Foi embora, não deu tempo. Esperou. Outra experiência... Meu Deus. 7 km é daqui a Atibaia. Perdões, Atibaia. Enquanto o pastor falava aqui, olha, sinceramente, irmãos do céu, nós temos a possibilidade de ter igreja praticamente do nosso lado, da nossa casa. As Bíblias para nós, Mercado Livre, R$20 você comprar uma Bíblia hoje. E você vê um monte de crente dentro da igreja sem ter uma Bíblia física em suas mãos. Não anda mais com as Bíblias. Não valoriza a Bíblia, não valoriza a pregação, não valoriza culto, não valoriza absolutamente nada. E, querendo ou não, vai gerando uma revolta. Porque tem pessoas que não têm nada do que a gente tem, e quando tem o mínimo, é feliz e grato com isso. E nós temos tudo, e não aproveitamos nada. Meu Deus, pode falar, porque... Na realidade é um choque de realidade, né? Quando nós vamos para as viagens... Existe um preparo físico por causa do cansaço, esgotamento. Tem viagens que eu fiquei 10, tem viagens que eu fiquei uma semana. Também um preparo emocional e um
um preparo espiritual, porque é um choque de realidade. Meu A Deus. Sara, o Tiago, eles viveram isso na íntegra. Até a próxima pergunta como que é a realidade espirituais dos lugares, ambientes em que vocês vão? Tem lugar que praticamente é consagrado ao Satanás, Sim. por inteiro, né? E a realidade lá? Tem crente que... É muito desafiador. Muito desafiador. Por quê? Vale de Jequitinhonha, a maior parte, né, uma boa parte das regiões ali são quilombos. Tem muito quilombo ali. E a maior parte veio, né, pessoas que mexiam com coisa pesada. Candomblé, coisa pesada mesmo. E também existe uma certa resistência em relação ao cristianismo. Nós estávamos para conhecer um vilarejo novo e quando me mandaram as fotos, eu vi tabaque. Você sabe que por trás daquilo tem um negócio muito espiritual, muito forte. Tem um pastor que eu conheci no Vale de Jequitinhonha, ele não está mais no Vale de Jequitinhonha, ele não suportou ficar nesse vilarejo. Ele ficou em uma região onde realmente as pessoas elas mexiam com o bandista, pesado mesmo, magia negra, coisa pesada. E os próprios bruxos de lá, os pais de santo, diziam para ele, você não vai ficar. E ele, monte, oração, jejum, mas ele acabou não conseguindo lidar com algumas questões e acabou indo embora. Tem uma frase de Spurgeon, que eu guardo lá no meu coração. Spurgeon, ele diz assim, ó, não vá para o campo missionário despreparado. É melhor você sair nas ruas, né, arrancar pedra, cavar buraco, do que você ir para o campo missionário despreparado. Esse vilarejo que nós íamos quando mandaram as fotos, eu chamei o pessoal que vai comigo e falei, vocês querem ir? Agora vai ter que dobrar a oração, dobrar o jejum, porque o negócio lá é mais pesado, é mais quente. É diferente dos vilarejos onde nós vamos. Foi o vilarejo que eu não consegui em julho. Houve esse imprevisto. Houve um imprevisto lá, nós não conseguimos atender esse vilarejo. Meu Deus. Rapaz. Irmãos. É fácil, né? Cultuar a nossa congregação, depois virmos para as nossas casas, tranquilinho. Confiando sempre no pastor, na liderança da igreja. Sem problemas nenhum. Campo é difícil. Rapaz. Irmão do céu. Meu Deus do céu. Não tem lugar que é pesado espiritualmente, mas qual foi o milagre que mais impactou a sua vida no campo missionário? Foi uma irmã, hoje ela é irmã em Cristo, espírita. Ela era um espírita na época e receiosa, um pouco até distante, né? E aí, acho que foi uma terceira, fui 11 vezes pro Vale de Jequitinhonha, acho que foi a terceira ou quarta viagem, indo para esse mesmo vilarejo. Um vilarejo bem difícil acesso, pouca comunicação, internet, na época não tinha internet. Quando eu ia, a gente ficava 3 dias, 4 dias lá, sem internet, sem acesso nenhum. Foi quando a irmã dela nos relatou que, Glória Éder, minha irmã está pedindo uma Bíblia. Falei, o quê? Ela está pedindo uma Bíblia. Ela aceitou Jesus. Eita, glória. Esse foi, para mim, foi uma experiência, assim, muito marcante. O meu irmão, onde nós trabalhamos, eu não sou linha de frente. Eu entendi que o Senhor me chamou para algo específico, dar suporte. Todos os lugares onde nós vamos, existe um pastor local. Já houve questionamentos, pessoas que foram comigo, cara, por que você não tenta implantar uma igreja? Não leva o nome de uma igreja? Eu falei, não foi isso que Deus colocou no meu coração. Porque já existe um pastor. Inclusive a viagem que nós fizemos agora em julho, só tinha uma única igreja, que era Deus e Amor. Nós demos suporte para Deus e Amor. Tem um vilarejo que nós
Fomos 8 vezes para esse vilarejo, 8 vezes ou 7 vezes. Também tinha um pastor local, um único pastor. E detalhe, quando nós chegamos em 2019 lá, esse pastor tinha uma motinha 99. Olha, Titanzinha. Ele pagou R$600. Você consegue imaginar a situação da motinha dele? Meu Deus. Ele tá só o caco. Aquelas ruas empoeiradas, aí a mulher dele compartilhou que ela não aguentava mais levar tombo da moto. E ele fazendo visita, ganhando almas. Testemunho de pessoas que estavam querendo cometer o suicídio. E esse homem chegou, vamos pescar, Meu falou Deus. do amor de Cristo. E aí, varão, ganhou um carro, ganhou um ninho. Eu falei, pastor, eu vou te dar uma moto. O senhor procure uma moto. Eu tinha um fundo na época, eu tinha um dinheiro em conta, pessoal. O senhor procure uma moto, uma Brosk, uma moto mais alta para o local, para a região. Eu acredito que top. Boa. E alguém falou, por que você não dá um carro para ele? Eu falei, rapaz, não tem dinheiro para dar carro. Porque minhas condições hoje é uma moto. E aí esse empresário, né, falou, não, eu vou te dar o carro. Ele me deu um Uno, Smart 2002, ali de Aricandu. Ele falou, você só vai ter o trabalho para levar. Aí eu combinei com o meu outro parceiro e fomos levar o Uno para esse pastor. E aí, o mais lindo de tudo isso foi que 6 meses depois eu voltei pro mesmo vilarejo. E perguntei, como que tá o Uninho? Tá para cima e para baixo, trabalhando. E a igreja deles, na realidade, era no mato. Foi na pandemia, eles não tinham uma igreja física. Era uma tenda, os bancos de madeira, o púlpito de madeira, tem as fotos. Eles quase não tinham bíblias, eu comecei a levar as bíblias. Meu Deus. E as irmãzinhas, elas vinham para ir pro culto, o culto 6 horas da manhã, por causa do calor, e à noite não tem iluminação. Lá não tem iluminação. Então o culto era 7, 6 horas da manhã. Eu vi aquelas irmãzinhas vindo de a pé, vindo de 7, 8 quilômetros. A primeira vez que eu fui para esse culto com eles. Nessa próxima que já tinha doado o carro, e falei, cadê as irmãzinhas? Estavam chegando aí. E aí ele encostou com o ninho e abriu a porta. Começou 1, 2, 3, 4, 5, 6 irmãzinhas, senhorinha. Eu falei, senhor, valeu a pena. Meu Deus. São 1.200 quilômetros nós rodamos, 1.100, 1.200, também 1.200. São Paulo até o local para deixar o Uno para ele, voltar as despesas, porque nós fizemos revisão, mas valeu a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, pelo amor de Jesus Cristo, compartilha esse vídeo ao máximo com os irmãos aí da sua igreja, com aquele irmãozinho que só vai para a igreja quando quer e acha que a vida dele é um vale de dificuldades. Que nada, irmãos. Sempre tem alguém numa situação milhões de vezes pior do que a nossa. Olha, sinceramente, e olha que eu fiz algumas perguntas e o meu coração aqui já tá incendiado. Meu Deus do céu. Só Jesus, misericórdia. Missionário Éder, o que muitas pessoas não imaginam sobre a vida de um missionário. As pessoas acham que é só viajar, pegar avião pra lá, pra cá, carro, van, de um canto para o outro e tranquilo. Como que ninguém vê? As pessoas, muitas das vezes, têm um olhar para um missionário como um super crente, né? Verdade, verdade. Mas ele é um homem comum. Tem as suas dificuldades, suas crises, suas lutas, seus momentos difíceis, de crise, como todo homem, toda mulher tem. Você já orou por um missionário hoje? Já orou por aqueles que estão no campo de batalha? Enquanto nós estamos no conforto, tranquilo? Principalmente os missionários que dão a vida pela causa do evangelho. E a qualquer momento eles podem ser mortos. Olha, irmãos do céu, o Michel mandou um vídeo. Não sei quem mandou, acho que foi o senhor. Que mandei pra ele. Mandou pra ele. Ele falou assim: vou te mandar só um. Mandou um pra mim, irmão. Lá da Nigéria, né? Eu olhei aquilo ali. Falei, rapaz, o negócio mexe, viu? Forte. Mexe. Falou, eu te mandei o mais leve ainda. Falei, rapaz, esse aqui é o mais leve. Imagina o mais pesado. Eu falei,
Jesus, ó, sinceramente. Aí eu lembro da frase de Charles Spurgeon. Quando eu penso no crente que eu deveria ser, eu sinto vergonha do crente que eu sou. Irmãos, É muito forte. vamos aqui mais um pouco além. Tem muita coisa aqui e eu estou impressionado com as histórias, eu quero mais ainda. Agora, eu acho que essa parte dessa pergunta aqui é um pouco difícil para alguns. Que é a parte como funciona o sustento emocional, espiritual e financeiro de um missionário. Porque eu acho que tem uns que é só Jesus e ele. Ou não, missionário Éder? Cara, como que eu lido com a questão emocional? É através da leitura. A gente tem uma rotina, uma disciplina, tanto de leitura, né, o nosso devocional, é fundamental. Esses dias eu fiquei acho que uma semana sem ler, porque eu pensei o óculos, só me dá dor de cabeça. Rapaz, foi uma das piores semanas que eu tive. Meu Deus. Pela falta da leitura. E como que a leitura e a oração têm uma ligação, né? Uma coisa chama a outra, né? Elas se unem. E a outra pergunta é financeira, né? Exatamente. Financeiro. A Bíblia diz que a parábola do bom samaritano, isso é uma das maiores confirmações para um chamado. Se não me falha a memória, é no versículo de número 35, 10:35 de Lucas. Quando o bom samaritano pega aquele camarada que está jogado lá na beira da estrada, trata, cuida dele, e ele leva para a hospedaria. E ele deixa aos cuidados do hospedeiro. Só que tem um detalhe, cara. Ele tira 2 denários, ou 2 denários, e deixa pro hospedeiro. Fala, olha, cuida dele, eu vou e eu volto. Do que faltar, eu vou. Isso é uma das maiores confirmações que o nosso Deus é o Deus que dá responsabilidade, mas é o mesmo Deus da provisão. É o que sustenta. O que sustenta. Então, tem uma frase do Portas Abertas, do irmão André. Não há portas fechadas para pessoas ousadas. E tem uma outra frase também de Leonardo Ravel, que diz assim: se humilhe diante de Deus para você não precisar se humilhar diante dos homens. E eu peguei essas 2 frases para mim. Da onde vêm as provisões? Da onde vem o financiamento? Uma outra frase que eu ouvi de um pastor: não se venda. O seu patrão é ele. Então não negocie o evangelho. Se você tiver que questionar, se você tiver que cobrar alguém, cobra ele. E eu tenho aplicado essas coisas na minha vida. E eu tenho vivido esses milagres. Glória a Deus. Cada viagem, teve viagem de nós gastar aí em um ano 25 mil. No ano. Dinheiro. A viagem que eu, Thiago, nós fomos, Sara, eu calculei depois no final deu 17 e pouquinho tudo. Encaixando com o valor que o Thiago gastou também. E da onde veio tudo isso? Provisão. Milagre. Glória a Deus. Então, esses dias foi na escola bíblica dominical, um tempo atrás. Então confirma a frase do professor da lição. Deus é o maior investidor da sua obra. Sim. Glória a Deus. Aleluia. Deus é o maior investidor da sua obra. Então, irmãos, porque às vezes muitas pessoas, elas... estamos aqui e ninguém manda dinheiro. O missionário Éder te deu uma receita extraordinária. Antes de se humilhar para os homens, primeiramente se humilha aos pés do Senhor. Ele é o maior investidor da obra. E se ele te chamou para essa obra, tenha certeza que ele vai prover em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos além, que tem muita coisa aqui, hein? Glória a Deus. Acho que a conversão mais emocionante foi a da mulher que participava do espiritismo. Sim. Essa foi a mais emocionante que Sim. eu teve. É porque assim, meu irmão, Glória a Deus. como nós damos suporte,
Todas as regiões que nós trabalhamos, existe um pastor, porque assim, o campo missionário, assim, não adianta eu ir para o campo, né, faço um trabalho lá, um local onde eu não conheço. E aí faço um trabalho extraordinário, social, há uma festa, mas não tem alguém que cuide. Falou tudo agora, verdade. Aí eu volto embora. Nós não temos um suporte ainda para poder ter um trabalho assim com tamanha abrangência. Então é mais fácil apoiar um trabalho que já existe, um pastor que já existe. Nossa. Então quem fica com os maiores resultados é que as maiores experiências somos nós também, mas aqueles pastores que nós vamos para o local, para a região e damos o suporte. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem placa de igreja. Quando eu fiz o meu curso de capelania hospitalar, a primeira coisa que o professor ensina a nós é que quando você vai pregar num hospital ou em qualquer ambiente, você não leva a placa. Você leva o evangelho e se a pessoa ali creu e diz que Jesus agora é o seu salvador, quem está lá indica para ela: procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Não é a minha igreja, não a sua igreja, mas uma igreja próxima da Bíblia Sagrada. E aí, antes, é muito importante isso, porque senão a gente vai fazer missão, vai ganhar muitas almas para Jesus, mas vai ter uma placa na cidade que às vezes eu não concordo, aí eu deixo o povo lá, volto, e aí, o que aconteceu? Nada. Às vezes só por causa de um ciúmes ou uma bobagemzinha, eu não indico aquelas pessoas para tal igreja, para os cuidados de tal pastor, por soberba. Porque se a gente fosse uma pessoa mais humilde, não, pode ir para lá. Eu estava falando pro irmãozinho, né? Não sei se o senhor vai concordar. Eu estava lendo o livro do Charles Spurgeon, Conquistador de Almas. Ele fala assim, ó: não construa a sua mansão igreja sob os escombros de uma igreja que está em ruína. O que ele queria dizer? Pescar. Só porque uma igreja aconteceu alguns problemas e algumas pessoas saíram, os que estão lá, eu fico, vem pra mim que aqui tá bênção. Ele fala assim, não construa a sua mansão desse jeito. O que é que você faz? Você tem a possibilidade de ajudar? Você tem a possibilidade de reconstruir? Você tem a possibilidade de pôr as mãos na obra? Não saia. Fique e ajude. É muito fácil tentar ficar pescando, só por ego. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O coração missionário é totalmente diferente. Pastor Éder do céu, que benção. Agora, a pergunta aqui, eu acho de extrema importância, eu já quero ir para ela. O que a igreja brasileira ainda precisa entender sobre missões? Que missões não é um espetáculo, que missões não é construir templos, que missões não é uma busca por algo pessoal, mas que missões é fazer discípulos, ganhar almas. Meu Deus. Acho que é aquele missionário, deu um branco agora, tem um livro chamado Paixão pelas Almas. Ele fala que a missões ela gera algo em nós que faz constranger, né, a nossa alma. Então, acho que é o Oswaldo Smith, algo do tipo, né? Oswaldo Smith. Ele fala que é algo que nos tira a noite de sono. Então, as pessoas confundem um pouco missões. É claro que existem as missões urbanas, transcultural, internacional, mas existe essa inversão de valores. E a igreja precisa entender que missões não é fazer espetáculo, não é construir templos, mas é fazer discípulos, ganhar almas. Esse livro, que o missionário Éder acabou de comentar, ele indicou para mim, eu comprei, né? Comprei dele mesmo. Esse livro me arrebentou. Ele é forte. Demais, por quê? Porque tem uma parte lá, para nós pregador, você que gosta de pregar aí, ele fala assim, quão ganancioso e soberbo é o coração do obreiro. O cara prega o ano inteiro. Não aconteceu nada através da pregação dele. Nenhuma alma se converteu. E o bicho é tão orgulhoso que ao invés de parar,
orar, jejuar e perguntar o que está acontecendo, ele continua na mesma. A nossa missão não é pregar tantas vezes, mas fazer discípulos para Cristo. Aí eu até arrepiei, eu falei, rapaz, peraí. Deixa eu analisar aqui as minhas pregações, porque senão realmente, irmãos, não adianta ficar pregando. Aí ele fala assim, irmãos, tantas pregações que existem. Pega aí um monte de pregador que prega durante todo o ano, gerar 10 mil mensagens. São 10 mil mensagens que não salvou ninguém, converteu ninguém e não transformou a vida de ninguém. Pregação em vão. O que adianta? Só para ter foto no banner, foto no cartaz e fazer uma mídia no Instagram, YouTube e Facebook. Compre esse livro. Pode comprar. Você vai ver que é um livro bom para a sua vida. Missionário Éder. Como alguém pode descobrir se tem um chamado missionário? A maior confirmação, na minha opinião, é a provisão. É a provisão. Provisão. Provisão e a maneira que Deus conduz as coisas. Como diz o irmão André, para pessoas ousadas não há portas fechadas. As coisas, elas acontecem naturalmente. Ô, glória. Rapaz. Peguei para mim. Peguei essa parte para mim. Para pessoas ousadas não há portas fechadas. Nosso irmão André é das portas abertas. Portas abertas, irmãos. É importante também, se você não é inscrito no canal Portas Abertas, se inscreve lá, irmãos. Eles fazem um trabalho missionário excelente. Eu assisto, eu fico triste porque quando eu vou ver, tem lá, eles são muito grandes, todo mundo conhece, mas sei lá, 300 visualizações, 400 visualizações, e é cada testemunho. Se eu ouvir o testemunho de uma mãe, aqueles grupos terroristas pegou ela, pegou eles, e rejeita Cristo. Não. Irmãos, pegaram uma faca, esfaquearam a mulher todinha, não mataram ela, esfaquearam ela todinha, arrebentaram, desfiguraram o rosto dela, deixaram ela amarrada, arrebentaram os filhos dela na pancada, e ela falou assim, eu não nego Cristo. Aí mostrou as marcas no corpo, aí eu lembrei de Paulo. Ninguém me incomoda, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Tem gente que prega de duas formas, com uma fala e com as marcas no corpo. Aí sabe? E aí as pessoas... O crente passa o tempo inteiro assistindo porcaria, eu fico irritado demais, mano. Eu não sei o senhor, mas eu fico estressado demais. O pessoal passa o tempo todinho no TikTok, no Kawaii, no YouTube, vendo pegadinhas, vendo brincadeiras, assistindo piada, curte, comenta, compartilha com um monte de gente. Mas tem tanto missionário, tem tanta obra boa, tem tanta causa do evangelho que a gente não tem coragem nem de assistir. Nem de assistir, ó, irmãos, pelo amor de Deus. O que é que o senhor acha disso, pastor Éder? Eu concordo. A nossa geração, infelizmente, tem um versículo bíblico, Filipenses capítulo 2, se não me falha a memória, verso de número 21. Estamos muito ocupados com as nossas coisas, mas não com os negócios de Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses. Certeza. E é uma realidade. Nós temos mais tempo por redes sociais, celular, televisão. Meu Deus, desperta-nos, Senhor. O que um jovem precisa fazer para começar a se preparar para missões? Antes de responder essa pergunta, eu quero rapidamente contar mais duas experiências aqui. Do livro. Primeiro é o livro. Eu vendi esse livro, mais de 20, 30. Paixão pelas Almas. Compre esse livro, você não vai se arrepender. Você que gosta de missões e é apaixonado por missões, teve um rapaz na empresa, ele falou, me indica um livro. Eu falei, esse aqui. E ele falou, meu irmão, eu durmo à noite e fico sonhando. Meu Deus, meu Deus. A minha esposa falou que eu fico falando. Meu Deus. Das passagens, das histórias do livro. Ele falou que ele se contorcia. Ele falou, cara, o negócio foi entrando dentro de mim, as histórias. Compre esse livro. Agora ele falando das marcas de Cristo, Gálatas 6:17, né? Eu conheci um missionário lá no Amazonas.
Ele contou um testemunho da conversão da sua geração, seu avô, no ano de 1910. Primeiro cristão dentro de uma tribo indígena, com um exemplar do Novo Testamento, e ele ganhou mais 2 famílias. E quando o cacique e o pajé, que era algo novo para a cultura indígena, descobriu, para disciplinar, pegou esse irmão. Nós conhecemos essa tribo, nós andamos nessa tribo, e ele foi mostrando os lugares aonde o avô dele, eles andaram com esse avô dele, como exemplo para a tribo todinha. Pegaram a Bíblia, acharam a Bíblia dele escondida, picotaram. Meu Deus. E os pedaços foram se espalhando e deixaram ele amarrado a noite toda, despido, como lição para que os outros negassem a Cristo. Misericórdia. E quando chegou no final acho que foi de madrugada, acho que 5 horas da manhã, diz que soltaram ele acreditando que ele negaria Jesus. E aí ele olhou para aqueles folhetos chorando. Detalhe, ele apanhou, passou a noite amarrado e quase despido. Ele falou: o que mais me doeu não foi a surra que eu levei, não foi ser humilhado, levado para um lado para o outro, não foi passar uma noite amarrado, mas foi olhar o único exemplar que eu tinha, picotado. E aí em lágrimas, ele olhou para o cacique e para o pajé e falou assim: olha, tá vendo esses pedaços? Assim será a minha geração. Missionários e pregadores. E hoje eles têm um seminário teológico que quem fundou foi esse mesmo irmão e a sua família. Forte, E eles têm uma tese assim, qual é o objetivo deles? Índio prega para índio. Foi aquilo que eu volto àquela fala lá atrás. Existe uma coisa que muda a realidade deles, a cultura, o infanticídio, quando o evangelho chega. Se você for numa tribo indígena, você vai ter uma resistência. Mas um índio não. E esse homem não negou Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E alguns irmãos ainda, alguns irmãos na época, essas outras 2 famílias, né, incentivaram ele a abandonar a tribo, abandonar o evangelho, porque vão fazer algo ainda pior. Eu não nego a Jesus. E não negou. E hoje está colhendo os frutos. É uma geração aí de índios, pastores, missionários. Meu Deus do céu. Ô, glória! Qual passagem bíblica sustenta o seu ministério missionário? Aquele texto que o senhor fala assim, esse texto aqui por mais que eu não tenha a Bíblia nas minhas mãos, se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu me lembrarei desse texto. São 3. 2 Coríntios capítulo 8, verso número 12. Se há prontidão de vontade, será aceita. Segundo aquilo que você tem, não segundo aquilo que você não tem. Ou seja, se há prontidão de vontade, será aceita segundo aquilo que você possui, não segundo aquilo que você não possui. Ou seja, não existe justificativa. Falar, eu não tenho condições. Não existe. Paulo está exortando uma igreja que teve uma prontidão de vontade, mas ela não deu continuidade em um trabalho que era a oferta aos santos que estavam em Jerusalém. Começou lá em 1 Coríntios capítulo 16, Verdade. 1, 2 e 3, aí no capítulo 8 ele usa a igreja da Macedônia como exemplo, depois ele continua reforçando, e o capítulo 9 ele continua reforçando. O segundo, eu já citei, que é 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 15.
Eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. O terceiro é a parte final do capítulo 15 do Evangelho de João, verso de número 5. Eu vivi uma experiência gloriosa com esse versículo. Belo domingo, com agenda, faltava 20 minutos para mim sair de casa. Um pastor do Rio de Janeiro me manda uma mensagem no WhatsApp. Pro Éder, tem uma família de venezuelanos. Foram deixados lá em Guarulhos. Eu já entrei em contato com mais de 10 pastores. E todos eles, um empurrou para o outro, e ninguém foi. Essa família está há 2 dias lá. Meu Deus. Detalhe, eles vieram com uma proposta, saíram da Venezuela por causa da fome, e a pessoa, quando ficou sabendo que o marido, o esposo, ele veio com a família toda, que eram 3 crianças pequenas, o cara não quis receber. E aí ele ficou lá, com a esposa e as 3 crianças, com R$20, eles compraram o pão, o refrigerante e ficaram 2 dias lá. Você consegue atender, você consegue socorrer essa família? E falei, de imediato, eu cancelei a agenda. Falei, não dá para esperar. Fui até Guarulhos, recolhi essa família, levei eles para uma pizzaria, levei eles para um sítio. Aí o pastor, no dia seguinte, do Rio de Janeiro, falou, olha, Éder, pode mandar para mim essa família. Eu falei, não, seria muito covarde se eu mandasse para o senhor. E eu vou ficar com elas aqui. E aí Deus providenciou tudo, nós ganhamos muitas doações, alimento durou 6 meses. Meu Deus. Imobiliamos a casa, alugamos a casa, conseguimos emprego tanto pro casal, na realidade, né? Só que 6 meses depois veio a pandemia. E esse camarada ficou desempregado. E aí eu lembro que ele chegou em casa, foi numa quarta-feira, quieto, triste. E aí ele compartilhou a necessidade, que ele estava desempregado. E eu, de momento, cara, eu fiquei pensativo, tentei mostrar para ele, trazer uma transparência que eu estava calmo, mas no interior, falei, e agora? Parão, eles comem. Eles comem. Eles fizeram uma festa agora em dezembro na casa deles. Agora estão com mais famílias aqui, né? Eles gastaram 45 quilos de arroz. Meu Deus na questão do céu. do Natal ao Ano Novo. Eles comem muito. Mas vamos voltar à nossa. Rapaz, eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, e agora? A responsabilidade é minha. Quem disse que eu conseguia dormir, Varão? Aí quando foi 1h da manhã, eu levantei, eu tinha o meu quarto de oração, que hoje estou em outra casa. Entrei nesse quarto, dobrei o joelho. Comecei a orar, a falar com Deus. E aí veio uma voz suave. Sem mim, nada podeis fazer. Veio um refrigério na alma. Aquele desespero, aquela preocupação. Aí no outro dia eu falei, Antônio, vem em casa. E eu compartilhei com ele. Falei, olha, quem te trouxe aqui, quem te sustentou, quem cuidou de todos os detalhes, foi Deus, o Espírito Santo. Eu fui apenas um instrumento. E até aqui ele não deixou faltar. Sem mim nada podeis fazer. Falei, concentre Deus na vida de vocês, eles estavam congregando. Dá seu currículo. Aí eu trabalhava numa empresa em Atibaia, orei em cima do currículo dele e levei no outro dia lá na empresa. Quando eu entreguei, falei, confia em Deus, é Ele. Quando eu levei no outro dia na empresa, o meu encarregado, de momento, ele falou que ia ajudar. Mas o outro encarregado veio e compartilhou, o Éder é louco.
Você acha que eu vou trazer um gringo, um cara de fora, um estrangeiro, né? Fala outra língua para trabalhar com nós aqui? E aí esse cara me compartilhou comigo e eu mantive a posição em oração. Falei, Antônio, Deus falou, ele vai abrir a porta. Fique tranquilo. Se precisar de alguma coisa, do alimento, ele falou, não, Éder, tudo em paz. Passou 15 dias, a empresa foi denunciada. Baixou uma fiscalização. E aí eles começaram a notificar as máquinas, melhorias. E aí a empresa entrou em desespero. Nós damos, acho que foi 10 ou 15 dias para vocês fazer as proteções. E aí eu vi eles desesperados. E agora o que nós vamos fazer? Aí eu falei, eu entreguei o currículo na sua mão, cara, esse serralheiro. Liga para ele agora. Meu Deus. Liguei. Esse camarada ficou 5 anos nessa empresa. Hoje quem tá lá é o filho dele. Hoje ele está em outra empresa. Hoje eles estão super bem. Então, o terceiro versículo é Evangelho de João, capítulo 15, verso número 5, a parte final. Sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Oh, glória. Tá quase chegando no finalzinho aí, pessoal. Mas, rapaz, precisa voltar aqui mais vezes, Ministério Éder, em nome de Jesus. Uma questão que para alguns é difícil. Como podemos apoiar missionários de forma prática, além das ofertas? Porque tem gente que acha que é só dar dinheiro. Ou, gente, eu vou fazer um mutirão aqui, do quê? Vamos juntar um dinheirinho e mandar para tal missionário. Tem algumas coisas que eu já participei, que é só isso, né? O missionário tá não sei aonde, vamos juntar aqui um dinheiro, deu quanto? R$1.000. Ó, se vira agora aí. Além disso, o que a igreja poderia fazer? Eu acredito, quando Paulo, Atos 16, quando aquele camarada vai cometer o ato de suicídio, Paulo, ei, para, estou aqui. Né? Não faças tal, estou aqui. Ou seja, tô aqui, meu, tamo junto. Entendi. Entendeu? Suporte. Entendi. Às vezes não é o dinheiro. Entendi. Né, irmão, um abraço. Tô junto. Tiagão é assim. Tiago é assim. Varão, tô junto. Quando for fazer missões, lembre de mim, eu tô junto. Oração. E aí, Dinho? Ele me chama de Dinho, Tiago. E aí, Dinho, como tá os trabalhos? Como tá as viagens? Como tá a programação? Como tá o campo? Como tá as ofertas? O Tiago, ele é muito companheiro. Então, eu acredito que isso é muito importante, é muito fundamental. Isso incentiva, né? Dá um gás. Caramba, o rapaz tá lá do outro lado, lá. Mas ele não esquece, né? Ô, Tinho, tô aqui, ó, tamo junto. Ei, Glória, realmente, tocou profundamente agora, irmãos. Verdade, hein? Verdade. Acho que companheirismo. O Paulo tá dizendo, ei, cara, não faças tal. Ou seja, usando o exemplo, o Tiago. Ei, Tinho, hoje me chamam de Dinho. Não faças tal, não desista. Tamo junto, tô aqui, tamo junto. Precisar de mim, e o Tiago chega junto, hein? Paulo ainda foi na casa do rapaz. Sim. E o Tiago chega junto. O Tiago é um menino extraordinário. Não, o Tiago é gente boa demais. Pastor Tiago é um cara que eu fiz uma amizade, sinceramente, excepcional. O pastor Tiago da Quadrangular. E às vezes eu converso com ele e falo, cara, você deveria estar numa igreja maior. Com mais gente. Ele é meio alto e tal, mas tem um coração que abraça todo mundo. Sim. Não tem ciúmes, não tem inveja. Ele é fora do comum. Como é que, né, fora da curva. Vê alguém pregando mais, ensinando mais, com maior revelação, profecia, já fica aquela dor de cotovelo, aquela invejinha e tal. Tiagão não, Tiagão é um negócio fora do comum mesmo. E que Deus possa abençoar nosso amigo Tiago aí, pastorzão Tiago, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso contar mais uma experiência? Claro! É seu. 2025, pré-viagem missionária, tinha um carro, houve um probleminha com o carro. Dia 28 de novembro, tinha um cozinheiro que estava vindo comigo para fazer um almoço.
eu tinha R$ 280 no caixa da viagem. Sem o carro, falei, eu vou de ônibus. Compartilhei com o Thiago. O Thiago, aí vai, Dinho, vou. Vem aqui na minha igreja aqui. Vem na minha igreja aqui trazer uma mensagem e nós vamos divulgar a sua viagem. E nesse interim, o cozinheiro veio, e aí, Éder, quanto você tem para viajar? Falei, R$ 280. Ele desistiu. A minha frase foi, Deus proverá o colher para si. Até o dia da viagem vou ter todos os recursos necessários. Sempre foi assim. Mas não tem um carro mais. Meu patrão é ele. E aí um rapaz me doou um carro. Uma Elba 96. Depois do dia 28. Fez a revisão. Fez documentação. Me deu o carro. Falei, o carro eu já tenho. Mas não tinha dinheiro. Aí, o Tinho, chama ele de Tinho. Vem à minha igreja. Tal dia, acho que dia 16, eu ia viajar no dia 21. Faltava uma semana. O Thiago, com toda a sua eloquência, sua oratória. Cara é fera. Tem uma facilidade de comunicação, né? E aí, lançou o desafio para a igreja. Da igreja dele eu saí com R$ 2.730. Meu Deus do céu. Foi uma porta. Meu irmão, o Thiago abriu a porta. A porta do milagre. Porque daquela semana em diante começou a vir as ofertas. Glória a Deus. E aí eu cheguei ao valor de 7.800 e alguma coisa. Para quem tinha R$ 280. Com o carro. Glória a Jesus. Só foi férias solidárias. Os panetones, as doações, os brinquedos. Meu Deus do céu. Meu Deus. E o almoço prometido. Glória seja dada a Jesus. Tiagão, que Deus faça o seu ministério extremamente próspero. Não só de Tiago, mas de todos vocês aí, meus irmãos que vão assistir. Que põe a mão realmente na obra do Senhor para ajudar, para auxiliar, para prosperar, para abrir portas. Isso é muito importante, Tiago. Uma vez, tem muita gente que não sabe disso. Um obreiro, na última igreja que eu estava, sofreu um acidente de carro. Um carro bateu nele e tal. Estrago total. Perca total no carro. E o Tiago, ele fez uma campanha na igreja dele para arrecadar valores. Durante um período de tempo, arrecadou o valor, trouxe no envelope. Aqui, ó. A nossa igreja arrecadou isso aqui, ó. Para você. Não era obreiro da igreja dele, não era membro dele, não era nada. Mas mesmo assim, ele se comoveu com toda a história e trouxe uma boa oferta para o nosso obreiro. Rapaz, irmão, não é qualquer um que faz isso não, irmão. Não. Não é qualquer um, não. Missionário Éder, última pergunta. Qual sonho o senhor ainda deseja realizar no campo missionário? Peraí, só antes de responder essa pergunta, porque no início, se tem uma coisa, graças a Deus, que eu tenho uma boa memória, irmãos. O missionário Éder falou que começou os trabalhos em 2006. Já fazem 20 anos. Não é 20 dias. Não é 20 meses. 20 anos. Estamos em 2026. E eu creio que o senhor já viveu diversas experiências, diversas causas, coisas. Mas o senhor ainda tem um sonho que gostaria de realizar? Sim. Eu digo que missões se alguém perguntasse como você resumiria a palavra missões, eu digo como uma experiência gloriosa ou experiências gloriosas. E o meu sonho hoje é conhecer a África ainda. Tem um enorme, é um sonho. Como eu disse no início, nós conversando ali, eu tirei o passaporte, era para ter ido esse ano. Felizmente houve algumas questões aí, questão da guerra, aumento de passagem, tudo. A gente vamos deixar provavelmente para o ano que vem. Mas esse é o meu sonho, conhecer a África. E você aí já tem um papel importante a fazer. Orar pelo missionário Éder para que as portas
se abram e que ele possa conseguir realizar esse sonho. Eu já creio, em nome de Jesus Cristo, ele vai para a África, vai pregar lá, vai ganhar muitas almas, vai abraçar muitas vidas, vai fazer coisas inimagináveis para a glória de Deus. Missionário Éder, deixa aí uma mensagem agora para os missionários cansados, que querem parar, os que estão tristes, os que se sentem solitários e os que querem abandonar essa missão. Eu vou usar uma frase que veio na minha mente ontem na empresa, olhando para o retrato da igreja primitiva. O que era a âncora da fé da igreja primitiva? É um olhar para a eternidade. E quando nós olhamos para a eternidade, a gente supera, a gente passa por cima de qualquer desafio. E tem um detalhe: a gente não quer ir sozinho. Verdade. Seria muito egoísmo da nossa parte, né? Querer conhecer a eternidade, mas aquele que a gente fala que a gente ama, a gente não olhar para ela. E aí essas são as coisas que nos motivam a não desistir. Porque Jesus na cruz, no seu momento de sofrimento, de dor, eu conjecturo, ele olhou para hoje, olhou para você hoje, salvo em Cristo, quando ele estava sendo humilhado, espancado, quando ele estava agonizando. Ele olhou para o Éder, para as minhas fragilidades, mesmo conhecendo as minhas misérias, mas ele não desceu. Por que que o Éder vai descer? Por que que eu vou deixar a minha cruz? Por que que eu vou desistir? Não, eu vou olhar para a eternidade. Meu Deus, eu vou apenas me despedir, porque essa mensagem final aqui foi profunda e marcante. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e que venhamos pôr o nosso coração nisso, para a glória de Deus. Pare de reclamar e faça um pouquinho mais. Missionário Éder, muito obrigado. Amém, por sua presença aqui. Meu Deus do céu, os meninos indicaram demais. Eu falei, eu preciso me aproximar dele, preciso mandar mensagem. Falei, Miguel, manda o número. Miguel, do nada, pum! Aí eu falei, rapaz, manda no mano. Como é que ele vai me recepcionar, vai me receber? Homem simples, humilde. Meu Deus do céu, irmãos. Eis aqui o missionário de verdade. Não só no nome, nem no papel, mas que vive na prática a obra de fazer missões. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.